puxar dois fios aí a partir desse assunto que vocês estavam falando. Primeiro, diz respeito a essa data específica de março, nesse período aí. É importante que o pessoal que representa aí, o que representou o Ancelotti nessas negociações, tenha em conta que o Edinaldo deve viajar para a África, lá por volta do dia 15 de maio, que é quando acontece o congresso da FIFA em Ruanda. Então, o presidente da CBF já terá uma viagem internacional nesse mês de março. Ele viaja com o Fernando Sanei, que é um brasileiro que é membro do Conselho da Conmebol e do Conselho da FIFA também. Então, eles estarão nesse período, ali perto do dia 15, tem programado essa viagem para a África. E também precisa se atentar à questão da data FIFA, para ver como que vai acontecer essa logística aí, porque a seleção marcou o jogo para o dia 20, a CBF, né, marcou o jogo da seleção lá no Marrocos, no dia 25 de março, e de praxe o presidente da CBF acompanha também a seleção nessas partidas. Então, é preciso casar aí esses períodos aí em que provavelmente o Edinaldo estará no exterior para eventualmente tratar questões pertinentes à seleção brasileira e o futuro da CBF como um todo. Sobre a questão financeira, né, que vocês mencionaram aí no finalzinho da conversa de vocês em relação a se a CBF tem bala na agulha para arcar com algum tipo de multa rescisória ou não do treinador do Real Madrid. A gente conversava ontem com o Edinaldo aqui, depois do Conselho Técnico da Série A, né, sobre algumas questões relativas a isso, esse processo de escolha, essa negociação. Enfim, a CBF é uma entidade que está com uma saúde financeira muito boa, a gente sabe disso, né, 1 bilhão em caixa, e a gente perguntou lá, presidente, um dos repórteres que estavam aqui conversando com a gente, presidente, para contratar um técnico estrangeiro, você precisa pagar em euro, né, eventualmente os valores, a escala de valores é outra. E aí ele disse que para esse tipo de investimento, né, isso não é uma despesa, um custo necessariamente, é um investimento que a CBF faria no futebol brasileiro, na seleção brasileira. É um discurso que ele costuma adotar para esse tipo de situação. Então, não tem uma CBF que está contando moedas na mão para ver se pode ou não investir num técnico de peso como o Carlo Ancelotti. A gente vê a CBF disposta a arcar com esse tipo de custo, e é claro que dependendo de quanto for, aí a gente não sabe exatamente qual seria esse valor, mas enfim, não seria um problema entre os obstáculos a serem transpostos aí nessa negociação, a questão financeira nesse primeiro momento. Igor, no fim de semana tem uma coisa, né, Igor? A trazer... Claro, PVC, fala, força, manda ver. Diga, Bruno, diga. Não, é só dizer assim, o investimento precisa ser no fortalecimento do futebol brasileiro, que o técnico contratado é um pedaço disso. Ou seja, se você conseguir trazer o técnico e o técnico fizer parte de um processo de reconstrução, é um investimento. Se um técnico for um técnico para trabalhar e perder a Copa do Mundo daqui a 4 anos, é um custo. É diferente, né? Ou seja, é um investimento se ele fizer parte de um processo de reconstrução da nossa cultura do jogo. Perfeito, PVC. Concordo contigo nessa visão. E pelo menos no discurso, né, ele tem dito que o técnico, o presidente da CBF, tem dito que o técnico que vier vai ter que trabalhar de forma muito próxima com a categoria de base do Brasil para ajudar a desenvolver os talentos e aproveitar os talentos na seleção brasileira, né? Esse discurso da teoria vamos unir a seleção principal com a base é um discurso que dirigentes têm repetido ao longo dos anos. A gente tem acompanhado alguns avanços, né, em relação a isso, a passagem do Tite, o entrosamento que o Tite tinha com técnicos anteriores aqui, por exemplo, era um exemplo, né? A entrada de jogadores mais novos no ciclo passado na seleção brasileira foi algo muito bem avaliado aqui pela forma com a qual o Tite trabalhou com o André Jardine no processo de transição da Olímpica para a principal, mas de fato o Edinaldo tem dito adotar esse discurso de que quer um técnico sim grande, renome, mas que também trabalhe na base. Então vem daí essa linha de raciocínio da fala dele, de que é um investimento, não necessariamente um custo que a CBF vai jogar um dinheiro pela janela, um cara que viria aqui sazonalmente, só convocaria e iria para jogar e ver o que aconteceria em 2026 na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.